sou franco em dizer que momentos que achava assim que eu tinha a expectativa que qualquer momento iria acabar um bocado de regras que eu não gostava, que principalmente regras, sabe, exceções. Aquilo me deixava que eu tinha uma raiva de decorar e achava que não teria que me aprofundar, porque qualquer momento casa seria com Z mesmo, o exército seria com Z. E já se falava muito, desde que criança, já se falava nessa mudança, nessa alteração da língua portuguesa, unindo Portugal e outros países, né, que falam a mesma língua. E eu doido para que chegasse logo. E há pouco tempo foi que houve uma mudança ortográfica, mas não foi o que eu pensava. E nisso também eu não me preocupava, não tinha compromisso nenhum, achava português, gostava dos textos, da literatura que fazíamos na escola, mas assim, com essa grande expectativa. Então não ligava tanto, gostava da parte gramatical quando me interessava, questão da métrica, porque já gostava de poesia desde pequeno, né? E aí, mas não me aprofundava muito. Hoje acho muito bonito, mas o impacto na escola foi muito bom. E fazendo pequenos teatros também, isso precisava sempre de estar um pouco antenado com o português, mas não fui um dos grandes estudantes de português, não. Tinha um pouco de resistência à gramática, assim. E isso eu mesmo, para mim foi como um Big Bang da palavra, da linguagem. Se eu for me lembrar, só lembro já de uma explosão de palavras que eu já sabia, claro que isso já acredito, depois de uns 3 anos de idade. Depois da adolescência, né, já comecei, a gente já começava a assistir os concursos de poesia, ou começava a assistir, na verdade, os festivais da música. E antes de se ter a música, sempre quase todo mundo faz uma letra, né? Tem algumas pessoas que fazem a música e depois colocam uma letra, mas a maioria primeiro a letra e depois pensam em uma música e um arranjo. Minha mãe era analfabeta, mas o meu pai, naquele tempo, a admissão, chegar até a admissão, que era o 5º ano do primário, até francês tinha, né? Então, e eu sempre via meu pai sempre com o livro na mão, e aquilo convence a gente, né? Se o pai mandar leia, a gente não vai com tanto gosto. Agora, se a gente quer imitar o pai, quer ver por que ele lê, que tipo de livro que ele lê, então meu pai comprava coleções enormes e eu sempre folheando. E até um dia que ele comprou uma coleção de Jorge Amado, né? E Jorge Amado é aquela linguagem bem nossa, bem regional. E aquilo me atraiu e eu via ele falando sobre Jubiabá, sobre Gabriela, os romances comentando. Só um dos livros que eu não gostava, a literatura, é sobre a questão da Gestapo, como é que chama de Hitler, nazismo, né? Essa questão do nazismo. E ele lia livros maçudos que eu não tinha coragem. E quando ele contava, eu já sentia aquela repulsa. Não sei. Uma coisa que eu acredito que me ajudou muito na interpretação do texto foi na Igreja Católica mesmo, a Bíblia. Porque interpretar a Bíblia, né, às vezes você interpreta de um jeito, mas na vida de outra pessoa, aquele texto significa uma coisa, e às vezes até para você mesmo, em outro momento, significa outra, tem outro significado. Um texto, um pequeno versículo. E aí aquilo me despertou ficou mais fácil entender os livros, né, interpretar um texto, ficou mais fácil do que interpretar a Bíblia, né? E aí você vê, claro, que tem autores de alguns livros que tem uma linguagem meio enigmática, né? Que que foi que ele quis dizer com isso? Aí deixa o livro lá, volta de novo, até rapaz, então assiste uma entrevista, enfim. Então, essa questão de gostar também de entrevistas, e me ajudou muito na questão da língua portuguesa. Aí ele lia sempre para ele, né? Mas, nossa, me lembro de que ele, tudo, como era o mais velho, né? Ele via uma coleção, me lembro até de uma coleção Amiguinho que apareceu. Então, ele fazia assinatura, ok, Valdir, e tal, e eu comia, gostava, eu ficava louco para chegar logo a outra quinzena, que era de 15 em 15 dias que chegava. Eu acho que nem me lembro se tinha banca de revista aqui.
E então, doido por conhecimento. E daqui a pouco ia para Salvador, quando ele voltava, alguns livros que, claro, até gibis mesmo, influenciou muito na questão da leitura, porque você vê um quadrinho a cada... Mas houve um tempo que eu pegava, alguém me dava alguma coisa, você já viu esse texto? Eu olhava logo atrás para ver se tinha mais, se não tivesse, não, depois eu leio. Aquela influência dele lendo e no caso, cantando, sempre eu encontro lá, diria que 2 vezes por mês, de amigos. Zequinha do violão, que era o bola preta daqui, em matéria de violão, inclusive foi meu professor. E esses encontros veio a cooperar muito com a parte artística. Então foi essa a cooperação que minha família teve. Minha mãe também cantarolava muito bem na cozinha, uma voz maviosa, né? Aquela voz, às vezes em falsete, às vezes cantando. Ela tinha uma voz que eu só fui compreender depois que me fizeram uma pergunta um dia sobre de onde vinha. Aí eu fui ver que era do meu pai e da minha mãe. Só que meu pai cantava e nos eventos, na maçonaria, ou no Lions, que ele até foi presidente um tempo. Não admito que me fale assim. Eu sou seu 16º pai. Sou primogênito do seu amor, primeiro curandeiro. Ao poviteiro das mulheres que dormiam sobre o teu nariz. Me deves respeito, pelo menos dinheiro. Esse é um planeta fulgurante que espatifou. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Em Kryptônia desce teu olhar. Em 4 elos prendem tua mão. Cala-te boca, companheiro, vai embora, que má criação. De outro jeito não se dissimularia a tua criação. E foi um silêncio que habitou-se no meio. Esse é um planeta fulgurante que espatifou. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra.